Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo é para avisar todos os adventistas do sétimo dia de o perigo de esperar que a imagem da besta seja formada nos Estados Unidos da América do Norte, seja formada, como está na profecia, somente quando os Estados Unidos da América do Norte colocar o decreto dominical, o domingo obrigatório, ou seja, colocar o decreto proibindo comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal da besta, o qual é o decreto dominical obrigatório. Isso é um perigo de nós imaginar que só então foi formada a imagem da besta. Deus vem revelando desde o dia 2 de junho de 2020, através de sonho para a sua serva, Deuselene Souza, mostrando que o decreto que Donald Trump fez foi sobre liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020, quando ele foi perante a estátua de João Paulo II, aquele líder da Igreja Católica que fez uma carta de ex-domínio de 100 páginas. Após a adoração à besta, Donald Trump volta para a Casa Branca e fez o decreto internacional da falsa liberdade religiosa. Então Deus revelou claramente para a sua serva que esse decreto sobre liberdade religiosa, do dia 2 de junho de 2020, Deus revelou que é o decreto dominical. Por quê? Porque o popular é que a imagem da besta é formada somente com o decreto dominical obrigatório. Assim está na mente dos adventistas hoje, e assim também antes da revelação estava também na nossa mente. Então Deus revelou claramente, olha, esse decreto do dia 2 de junho de 2020 é o decreto dominical, ou seja, é a imagem da besta. Ela foi formada. Você está contemplando os Estados Unidos na pessoa de Donald Trump, o Estado indo perante a estátua de João Paulo II, a religião, e colocando um decreto em assunto religioso, mostrando uma união de igreja e Estado. Então, Deus vem mostrando que a imagem da besta, ela é antes do decreto proibindo comprar ou vender. Antes do decreto dominical obrigatório proibindo comprar ou vender. A imagem da besta é antes. É ela que leva o decretos sair no futuro. É ela que faz todas as leis dominicais. E o decreto proibindo comprar e vender. E também, quando a porta da graça se fechar, o decreto de morte para matar num só dia todos aqueles que não aceitarem renunciar ao sábado para guardar o domingo. Mas Deus livrará, no último decreto, Deus livrará o seu povo e nenhum dos seus escolhidos cairão para ser morto. Então, Deus está mostrando o decreto do dia 2 de junho de 2020 que Donald Trump fez sobre a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta que traz todas as leis dominicais. Nós devemos ver isso, mas está na mente popular que a imagem da besta ela é formada somente quando sair no futuro o decreto proibindo comprar ou vender. É só então que ela é formada. Então Deus está mostrando que é ao contrário do popular, ao contrário do que os adventistas estão imaginando. Pois a imagem da besta, ela já foi formada no dia 2 de junho de 2020 e estamos vivendo nesse período da imagem da besta.
O período que leis e leis estão sendo feitas nos Estados Unidos a respeito dessa falsa liberdade religiosa, a Igreja unida com o Estado, a respeito de domingo nas escolas dos Estados Unidos, quais são as leis para pôr os 10 mandamentos nas escolas, mas os que vê somente a imagem da besta lá no futuro, com o decreto proibindo comprar ou vender, eles estão enganados e dizem que é mais um passo. Não ainda chegou o período da imagem da besta. E isso é um perigo. Cuidado, adventistas. Então devemos entender as profecias. Nós estamos vivendo num período da imagem da besta. A Igreja unida com o Estado pela falsa liberdade religiosa. A imagem da besta, como está na Bíblia, ela no verso 14 e o verso 15 do Apocalipse 13, ela vai matar o povo de Deus, mesmo antes do decreto obrigatório proibindo comprar ou vender, senão aquele guardar o domingo. Pois nós vemos claramente na Bíblia, somente depois que a imagem da besta está matando o povo de Deus, que sai o decreto proibindo comprar ou vender, senão aquele guardar o domingo. Ou seja, ela já está matando. Mas, quando mata um, entra 100 no movimento, entra 20, entra 200, entra 300 no movimento que está pregando a mensagem da queda de Babilônia. Pregando o aviso que todas as igrejas caíram por causa da falsa liberdade religiosa que elas estão promovendo, obedecendo a imagem da besta, que é respeite o credo do outro, respeite a religião do outro. Então, a imagem da besta, por essas leis que foi feita em todos os países, está matando o povo de Deus. Uns serão presos, outros serão multados e outros serão mortos pelas leis falsas de liberdade religiosa, a qual Deus revelou, que é o decreto dominical, ou seja, a imagem da besta. Você está entendendo? A imagem da besta, matando por causa das leis falsas de liberdade religiosa. Hoje está somente agora com as leis de multas e prisões, mas finalmente pena de morte. Finalmente virá a pena de morte para aqueles que não aceitar ser um adorador da imagem da besta. Então a imagem da besta, ela é antes do decreto proibindo comprar ou vender, o decreto dominical. A imagem da besta, você tem que entender, como está na Bíblia, como eu já estou explicando aqui. A imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Antes do decreto dominical, obrigatório comprar ou vender. Como você já está vendo isso, você sabe muito bem que dentro da Igreja Adventista tem o quê? O departamento da mesma falsa liberdade religiosa que Deus revelou, que é o decreto dominical, é a imagem da besta. O departamento da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista está em toda a igreja local, como o líder mundial dessa imagem da besta é o pastor Ganoni Diop, que está assentado na cadeira da ONU. Pastor Ganoni Diop, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também o pastor Bill Knott está na Casa Branca, promovendo também esta imagem da besta. Na Casa Branca, promovendo a falsa liberdade religiosa. Também não é só a Igreja Adventista que está na Casa Branca, mas sim todas as religiões unidas com o Estado, ou seja, Igreja unida com o Estado. Isso é a imagem da besta. E nesse período da imagem da besta, Deus levanta o quarto anjo para dar a mensagem do aviso da queda de Babilônia. E por causa dessa mensagem, o quarto anjo será acusado de intolerante religioso, será acusado de racismo por pregar a verdade contra o espiritismo. E será acusado de intolerante religioso por anunciar
o aviso da queda das igrejas, que pela falsa liberdade religiosa, a igreja adventista se tornou o espiritismo. Então, é isso a imagem da besta. A imagem da besta é a igreja unida com o Estado. Mas o popular que está na mente dos adventistas, eles estão vendo que essa imagem da besta, qual é essa falsa liberdade religiosa, que Donald Trump, desde o seu primeiro mandato, vem fazendo leis e leis, mas só que eles veem somente mais um passo para o futuro ser formado a imagem da besta. Eles não conseguem ver, porque na mente deles, como já falei, a imagem da besta é formada somente com o decreto dominical. A igreja deles já estão... A igreja adventista já está na ONU, na Casa Branca, e todas as religiões da Casa Branca dos Estados Unidos. Mesmo assim, eles não veem a imagem da besta. Porque para eles a imagem da besta é só o decreto proibindo comprar e vender, senão aquele guardar o domingo. Mas isso está contra a profecia.